Salmo 126, no livro dos Salmos, capítulo 126. E a minha proposta de nós conversarmos hoje aqui é a partir de algo que eu acho que está faltando, ou que nós estamos falando pouco, que é sobre sonhos, é sobre sonhar. Parece que cada dia que passa a gente vive um desencanto, um desânimo, uma falta de coragem, uma falta de perspectiva, uma falta de vontade pela vida. Parece que a cada dia que a gente vê os relatos, as notícias na televisão, nos falta uma mensagem que se estenda a nós e nos convide a sonhar. E aí eu acredito que esse salmo aqui seja um salmo pertinente para esse momento que nós estamos atravessando, para esse tipo de ambiente que a gente está vivendo no Brasil e que afeta a todos nós. E eu acredito que é o sonho que vai germinar, que vai gestar, que vai encorajar a gente para que a gente não viva uma vida ressentida, seca, amargurada, mas que a gente consiga viver uma vida bonita, potente. E eu acredito que esse salmo é um salmo de despertamento para mim e para você. Salmo 126 diz assim: parecia um sonho, bom demais para ser verdade. O Eterno trouxe de volta os exilados de Sião. Nós rimos e cantamos, sem acreditar em tanta felicidade. Éramos o assunto das nações. O Eterno foi maravilhoso com eles, diziam. O Eterno foi maravilhoso conosco. Somos um povo feliz. E agora, ó Eterno, age de novo a nosso favor, enviando chuva sobre nossa vida, assolada pela seca. Assim, os que plantaram sua semente em desespero vibrarão de alegria na colheita. Os que saíram com o coração aflito voltarão para casa sorrindo, com os braços cheios de bênçãos. Amém. Vamos ter um tempo de oração. Deus, a gente precisa da Tua palavra para visitar o invisível do nosso coração, para fazer com que a gente seja impactado, potencializado pelo Verbo, que é encarnacional, que é testemunhal de uma vida que a gente precisa viver, seguir. Mais do que uma construção acerca da palavra que a gente vem aqui trabalhar, a gente precisa que essa palavra ganhe fôlego, ganhe tecido na nossa alma e que a gente consiga acessá-la a partir do Teu Espírito agindo em nós e que a gente consiga ser tomado por esse sentimento que capilariza dentro de nós para que a gente consiga não viver uma vida ensimesmada, mas capaz de inventar, capaz de ser encorajado para poder seguir adiante e não viver uma vida amargurada e ressentida. É assim que a gente deseja hoje à noite, em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que o sonho é uma espécie de semente. É nessa ínfima e discreta semente que há uma força capaz de irromper e de nos trazer as melhores invenções. Eu acredito que o sonho está aliado à palavra invenção, porque sem sonho, a nossa humanidade, como nós estamos constituídos hoje, não estaria presente, não conseguiria viver e experimentar as melhores invenções do homem. Foi a partir do sonho. O sonho é que teve essa capacidade de gestar ao homem e fazer com que ele conseguisse inventar. Basta olhar as descobertas na ciência, basta olhar a forma como nós estamos a viver de maneira social, construindo socialmente.
Basta olhar as descobertas que se tem na área da física, da química, da biologia. Ou seja, o homem é capaz de, a partir do sonho, fazer com que haja novas invenções. E eu acredito que o sonho, ele faz produzir em nós essa semente de uma profunda imaginação. Porque o sonho é uma terra onde a gente transforma as coisas, onde nós transformamos as coisas. Se há tristeza, se nós estamos passando por um momento de tristeza, é na terra do sonho onde ela vai poder virar alegria. Se nós estamos descontentes, se nós estamos sem celebração, experimentando luto, é na terra do sonho onde a gente vai conseguir experimentar contentamento. É na terra do sonho onde a gente vai conseguir experimentar celebração. Há no sonho desejo. Há no sonho esperança. Há no sonho uma sobrevida. Há no sonho uma fé. E eu acredito que quem sonha, quem ainda sonha, é fértil. É aquele que aprendeu a cultivar belezas nas suas histórias. É aquele que conseguiu ser movido pela esperança e pela fé. É aquele que não deixou se tornar a sua vida ressecada, ressentida, amargurada, mas conseguiu potencializá-la, mas conseguiu produzi-la, mas conseguiu tirar do momento que se passa um momento de experiência de fertilidade. E eu acredito que no sonho há fé, mas também a esperança, porque não há sonho sem fé e sem esperança. Eu diria que tanto a fé como a esperança são catalisadoras, elas são fermentos para o sonho. Ambas fazem com que o sonho entre em movimento, entre em busca, entre em luta, entre em perspectiva, entre em coragem. Eu acredito que tanto a fé como a esperança catalisam o sonho e faz com que a gente saia da inércia, que a gente se mobilize, que a gente se movimente, que a gente busque o que nós desejamos. E aí eu diria que lutar é também sonhar. Porque sonho sem luta não é sonho. Sonho sem luta é quimera, é uma ilusão. É aposta da Mega Sena, é jogar no bicho, é tentar o totoleque. Sonho sem luta é fazer com que as mãos se sintam vazias. Sonho sem luta é fazer com que haja a falta de um ataque cardíaco no coração. Sonho sem luta é um processo de vida sem esforço, sem coragem, sem dedicação. Sonho sem luta é alguém que deixou-se ser vencido pelo ressentimento, é alguém que se deixou ser vencido pela amargura, é alguém que deixou ser vencido ou vencida pela frustração. Então eu ouso dizer que sonhar é nos pôr em movimento. Sonhar é fazer com que a gente não desista de lutar. E aí, sonhar também é fazer com que a gente compreenda que nós fizemos tudo. Fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Demos as nossas melhores forças. Entregamos as nossas melhores respostas. Fizemos os melhores movimentos. Sem mais e sem menos. E aí eu acredito que quando a gente entra nesse processo de sonhar e coloca toda a nossa energia e os nossos sonhos não são realizados,
a gente, em vez de ganhar uma frustração, em vez de ganhar um ressentimento, a gente ganha, na verdade, um lastro existencial. A gente ganha, na verdade, uma força para tornar a vida mais palatável, digestiva. A gente ganha, na verdade, uma sensação não de fracasso, mas sim, quando a gente tem no sonho essa imagem da luta, a gente ganha, na verdade, a capacidade de a gente não desistir e partir para reinventar novos sonhos. E aí eu diria, quem já viveu bastante, o suficiente, sabe que nem todos os sonhos vão ser realizados. Haverá sonhos que a gente não vai conseguir realizar. Haverá sonhos que a gente não vai conseguir enxergar e vê-los concretizados. Haverá sonhos que a gente vai lutar, vai gastar energia, mas não teremos na boca o sabor da felicidade. E aí eu diria que também, mesmo nesses sonhos, é possível fazer com que a nossa luta, o nosso desejo, se encontre não na nossa satisfação, mas que o seu fruto seja para outros, seja para outras, seja para quem vem depois. E eu acredito que é a história desse salmo, do Salmo 126. Ele foi escrito durante o período de dominação persa. Os judeus estavam no exílio babilônico. Os babilônios haviam destruído o templo e a cidade de Jerusalém e levado cativo toda a esperança, toda a liderança política, toda a liderança religiosa e militar ali de Israel. E eles estavam num processo de dor, de sofrimento, de opressão, um processo de desencanto, um processo de fazer com que não conseguisse ter a sua casa. Estavam sendo esmagados pelos babilônios. E aí, é interessante que é nesse momento de cativo, é nesse momento de sofrimento, é nesse momento de opressão, é nesse momento de dor, é nesse momento onde parece não haver perspectiva que esse salmo germina, que esse salmo salta, que esse salmo se realiza, que esse salmo é produzido, é falado, que esse salmo é colocado na história de Israel. Parece que é nesse momento onde as forças não se têm, onde parece que o sonho não vai ser concretizado, que é a volta para a sua casa, que é ter de volta a sua cidade, que é ter a nação restaurada. É nesse momento, parece que eles conseguem discernir que é preciso ter um canto de sonho, onde o sonho ainda não foi concretizado. E aí eu acho interessante que esse salmo, ele não é a concretização do sonho, mas ele é um legado de esperança. Ele é uma resistência ao mal que eles estão passando. Ele é uma resistência, ele é um inconformismo com a opressão a qual os judeus estão sofrendo ali, junto aos babilônicos, junto a todo o seu processo de escravidão. E aí é interessante que é nesse instante onde o sonho não vai ser experimentado, onde talvez muitos dos que fizeram esse salmo, que cantaram esse salmo, não experimentaram a volta à cidade, mas deixaram ali, germinaram ali uma esperança, colocaram na boca daqueles um inconformismo contra o mal que eles estavam vivenciando. E aí parece que eles deixaram aqui um rastilho. E aí eu digo, podemos não ver os nossos sonhos concretizados,
podemos não ver os nossos projetos sendo realizados, podemos não ver a nação que nós desejamos, mas não podemos abdicar de lutar, não podemos abdicar de sonhar, não podemos abdicar de jogar a toalha, porque a gente pode deixar uma esperança, a gente pode deixar um legado, a gente pode deixar um rastilho de pólvora para quem vem à frente. Eu acredito que os nossos sonhos, eles serão melhores à medida que eles sejam mais do que um desejo individual, unilateral. Eu acredito que o nosso sonho, ele pode ser um projeto comunitário de vida. Ele pode ser um projeto de empenho pelos que sofrem. Ele pode sim ser um projeto que anseia por justiça. Ele pode sim ser um projeto de encorajamento e amparo aos que estão afundados no seu cansaço e na sua depressão. E é aqui mais uma vez que entra o Salmo. Esse salmo entra para justamente dizer para mim e para você que se encontra cansado, desesperançado, adoecido, amargurado, ressentido, que não há lágrima, que não há dor, que não há desespero, que não há desencanto que perdure uma vida toda. E aí eu posso recitar um outro salmo, Salmo 30, verso 5, que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. O sonho se mistura com a esperança e com essa fé. A gente não pode olhar para a nossa perda, a gente não pode olhar para o nosso sofrimento, a gente não pode olhar para a nossa frustração, para o nosso fracasso e colocá-lo ele como um fim. É preciso a gente resistir nesse tempo de decepção, nesse tempo de cansaço e depressão. É por isso que a gente precisa cantar esse salmo aqui, como esse apelo ao nosso coração, reivindicando força para que a gente não pare de sonhar. Eu acredito que é nesse instante que nós estamos vivendo, é nesse instante onde a dor, a decepção, o cansaço, a depressão entra em cena, é que a gente precisa ter um ponto de decisão. Ou a gente abarca a vida do jeito que ela é complexa, mesmo sôfrega, decepcionante, ou vamos ficar alienados dela, ou vamos nos afundar nas nossas angústias. Ou a gente abraça a nossa vida, a nossa história. Ou a gente pode ir para um poço mais fundo. Ou a gente diz sim à vida. Ou a gente pode se afogar na desesperança. Esse é o ponto que o Salmo tenta apresentar para a gente. Eles estão lá presos, em cativo, aprisionados, sem perspectiva de voltar à sua nação, de ter uma experiência de felicidade e alegria. Ou eles entram num processo de ressentimento ou amargura, ou eles reinventam a sua história e fazem da vida um sim, abraça a vida que tem como um sim, como resistência ao mal e à opressão. Acredite, a vida é muito grande para a gente ficar acomodado e ficarmos refém de um determinismo, de uma única história, de um único projeto, de uma única ideia, de um único movimento, de um único fato, de um único acontecimento. A vida nos chama a sonhar. Se a gente está conseguindo enxergar ponto final nas nossas relações, na nossa história, no nosso projeto de sociedade, em nome de Jesus, coloca reticências aí. Coloca reticências aí. Sejamos capazes de surfar na onda do imprevisível. Façamos desse instante da vida parceria e não inimiga. Assim a gente vai tornar a vida mais bonita e com o melhor sentido.
E agora a gente pode se perguntar: e quando o sonho se realiza? E quando os nossos objetivos e desejos são satisfeitos? Eu diria para você que você não deve fazer da sua conquista o encerramento da sua história. É importante nós concluirmos etapas, é necessário, mas a conquista, ela não pode ser um fim em si mesmo. Será pequeno demais a gente ser apenas uma grife? Será pequeno demais a gente ser apenas um objetivo alcançado? Será pequeno demais a gente ser apenas uma meta vencida? A gente não deve se resumir a isso. Devemos ser sonhos andantes. Preste atenção. Quem se resume a uma conquista, quem se resume a um fato, quem se resume a um objetivo, acredite, você deixou o sonho envelhecer. Você deixou a sua vida envelhecer. E o convite do Evangelho de Jesus, desse texto aqui, é que a gente não pare de sonhar. Quando a gente se deixa ser resumido por uma conquista, a gente perde a chance de aprender. A gente limita os nossos vínculos, a gente limita os nossos afetos, a gente entrincheira a felicidade, a gente enquadra a força bruta do querer. E mais, a gente deixa a vida empobrecida. Sabe por quê? Porque quando não há mais o que se desejar, não há mais o que se querer, a gente deixou de viver. Talvez a gente precise olhar para a nossa vida, para a nossa narrativa, para a nossa história e aprender aquilo que sugere José Tolentino Mendonça: cultivar a arte do inacabado. Olhar para o inacabado não como algo ruim. Olhar para a nossa história, mesmo que alcançada, mesmo que satisfeita ou insatisfeita, melhor ainda, e vê-la que ela é sempre provisória, que ela está a se descobrir. A gente não deve ser refém nem da conquista e nem da derrota. A gente precisa cultivar isso dentro de nós. Porque a pior coisa que pode acontecer para a nossa vida, e aqui é que entra os processos depressivos, os processos de cansaço, é quando a gente tem um fim do desejo. E aí eu repito, esse desejo não pode ser apenas uma obsessão egoísta, ensimesmada, individualizada, porque ela pode nos anestesiar para o outro, ele pode nos anestesiar para o outro. Esse desejo precisa também reverberar, nos impingir e apelar para o outro. Esse desejo precisa criar uma ambiência comunitária, uma experiência que consiga ser traduzida em partilha e que eu e você, a partir dos nossos desejos, sejamos um dom. Então, o que é que significa sonhar? Eu quero fazer para vocês e traduzir aqui mais dois pensamentos. Primeiro, sonhar é um convite a viver o presente para não inviabilizar o futuro. A gente tem muita sede, ansiedade de antecipar o nosso futuro. E eu acredito que a gente, ao fazer isso, a gente esquece de avaliar o nosso presente. A gente esquece de pontuar o que nós somos. A gente esquece de avaliar o que a gente já conquistou, ou pior, a gente esquece de revisitar as boas memórias que marcaram a nossa história.
nessa ânsia de que o futuro se aproxime, se chegue e venha com uma espécie de salvação, a gente pode inviabilizá-lo, porque a gente não teve a capacidade de olhar para a nossa memória do passado e percebê-la que também a gente já experimentou coisas importantes e perceber também que nela nós já tivemos momentos semelhantes e conseguimos resistir e atravessamos. Ou a gente pode fazer pior, como sugere Byung-Chul Han, que ao tornarmos o presente e o passado no mundo absoluto, imodificável, a gente elimina qualquer chance de futuro. A gente talvez não consiga fazer esse exercício, olha para o presente e acredita que ele é o fim, ou não consegue olhar para o passado, então a gente não ganha força para caminhar, para ir adiante, para ir à frente. O ato de ir à memória é curador, porque a memória, e o povo de Israel faz isso o tempo todo. O povo de Israel, nas suas narrativas, eles fazem o tempo todo. Quando vão escrever um salmo, quando vão contar uma história, eles sempre fazem essas referências à memória. Lembra lá no Egito, no momento de dor, no momento de escravidão, a gente conseguiu passar. Lembra lá nos instantes onde a gente estava cercado, onde a gente ia perder a batalha, Deus chamou Gideão. Lembra lá, lembra os momentos e os instantes que você passou. A memória nesse sentido, ela é curadora, mas a gente parece só apegar ao presente, ou então a memórias que sugerem para a gente um fracasso. Israel monta para a gente aqui uma cartilha para que a gente consiga sobreviver, para que a gente não consiga adiar o nosso futuro, para que a gente não deixe ser refém da vida que agora nos atravessa e que é dolorida e que a gente não tem a capacidade de reinventar e de sonhar. Israel parece dar essa cartilha para a gente. Olha para os instantes que você vivenciou e que foram momentos bonitos, foram momentos semelhantes a esse e que precisam agora também ser lembrados para que você seja curado, para que você ganhe força, para que você se fortaleça, para que você acredite que Deus ainda não te abandonou. E aí, essa busca da memória não é apenas a gente se apegar a uma imagem que nos conceda boas sensações. Não é isso. Não é isso que o povo de Israel faz. Não é isso que esse salmo faz. É buscar uma energia que poderá nos impulsionar a tomar novas decisões nesse presente que a gente está agora. É também nos arrancar do presentismo, desse presentismo que está a nos roubar a esperança, desse presentismo que está a nos roubar a perspectiva e o desejo. É o exercício do Salmo 126, é o exercício que eu e você precisamos fazer. Ninguém deve dar um passo para o futuro sem antes não visitar as suas memórias. Ninguém deve almejar, postular, sem antes não assentar o que já tem, o que já construiu, o que já experimentou. Eu acredito que um exercício para mim e para você é que a gente não deve despedir rapidamente o nosso presente. É necessário uma autoavaliação. Às vezes a gente precisa silenciar as vozes das expectativas e ter a coragem de enxergar nesse tempo agora, a gente ainda pode ser surpreendido por instantes de belezas e de gestos de salvação. Está difícil, está doloroso, mas eu acredito que ali mesmo, no cativo babilônico, o povo de Israel conseguia enxergar belezas. Não deixe o momento te roubar a chance de enxergar instantes de salvação, instantes de felicidade, instantes onde você pode experimentar a graça de Deus a bater na sua porta.
Não deixe ser refém do acontecimento, da circunstância que está agora diante de ti, para que te cegue os olhos e para que você não consiga experimentar a graça de abraçar o filho, a graça de estar à mesa com amigos, a graça ainda de partilhar desejos, a graça ainda de tentar lutar e dizer assim: nós podemos transformar o nosso cotidiano, a nossa vida em sociedade, nem que eu não veja, mas que alguém consiga ser capaz de experimentar o que a gente deseja. E aí, às vezes nesse processo de autoavaliação, às vezes nesse processo de encontrar o nosso presente, talvez a gente possa remeter a nossa ideia para o sentimento de fracasso, de frustração. E eu diria que, a despeito desses sentimentos, você não deve acumular culpas. A gente não precisa carregar elas nos nossos bolsos, nos bolsos da alma. O convite é para a gente não negar a realidade e aproveitar essa situação de frustração e fracasso para que o nosso presente ganhe significado. Porque assim a gente vai poder galgar fortemente. Porque assim a gente vai conseguir redirecionar a nossa rota, porque assim a gente vai conseguir fazer com que o curso da nossa história tenha uma outra direção, porque assim, quem sabe, a gente consiga inclusive reiniciar e amadurecer como um processo de circunstância que nós estamos a viver. Nesse processo de circunstância que nós estamos a experimentar, quem sabe a gente não tem a porta, quem sabe a gente não tem a chance de reiniciar um outro jeito de viver. E aí, a maturidade chegar no nosso coração. E eu lembrei de uma sugestão do Braulio Bessa, desse poeta maravilhoso, que tenta, ele faz um salmo, essa poesia é um salmo, de gente que está assim, como eu e você, talvez, com a vida sofrida, e que precisa de uma palavra para ser animada o coração. Eu queria ler com vocês essa poesia. Quando a vida bater forte em sua alma e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acertar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor ocultar, quando o peito for vazio, o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que lhe é ruim lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. Quando a falta de esperança lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, mais uma vez, é hora de recomeçar. Recomece a sonhar. Enfim, meu povo, é preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste, reaprenda na dor, recomece, se esforce, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar, e se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente.
Esse é um salmo que a gente precisa ter no nosso coração. Não olhe para o futuro sem antes abraçar o seu presente, sem antes se apropriar da sua realidade, por mais dura e difícil que ela seja. É com ela que Deus te convida a sonhar novamente. É com essa realidade que Deus também te faz companhia. Por último, e segundo, o sonho está na força da pequena semente. Às vezes a gente acredita que o sonho vem num gesto mirabolante. A volta de Israel nesse processo é surpreendente. É de um governador que eles não têm nem conhecimento, é um pagão, inclusive, é Ciro, que vai devolver Israel a sua condição de nação. Tá boa, condição de nação é muito, de tribo. Devolve Israel, volta para o local que eles têm, que é deles. Reconstrói a vida, reconstrói a história, reconstrói o projeto de ser nação, de ser gente. E eu acredito que a gente às vezes espera um gesto mirabolante para que as coisas possam acontecer e a gente joga fora a pequena semente. Eu acredito que é na pequena semente que está a força para que a gente consiga ser surpreendido pela vida. Na força da pequena semente da afeição. É que a gente pode modificar o nosso coração árido, sabe, cansado, o nosso coração arredio, rude. É quando a gente coloca no nosso coração a afeição, é que esse milagre pode brotar, é que essa mudança pode acontecer. Se der a chance de ser afetuoso com quem de alguma forma lhe gera e lhe proporciona dor. Tenha coragem de acreditar que esse pequeno gesto vai catalisar em você gestos afetuosos. Transforme o seu coração árido numa primavera. Seja capaz, em vez de produzir argumentos violentos, argumentos de afetos. É na força da pequena semente do carinho que a gente pode tornar a nossa casa um local mais acolhedor. E às vezes nós pais somos muito rude com nossos filhos. Às vezes a gente não responde adequadamente como deveria ser. Ou às vezes a gente nem faz isso, nem um passar na cabeça do outro. A gente se desencontra o tempo todo. A gente não consegue manifestar nenhum gesto. Quem sabe a manifestação simples de fazer um café, de colocar a xícara na mesa, vai desencadear ali um milagre. A tua casa, em vez de ser casa atrapalhada de confusão, mas vai encontrar gestos de carinho e de amor. Não desacredite na força da pequena semente. É na força da pequena semente, da indignação, que a gente pode ser sim referências de luta por justiça. Pode ser sim, quando a gente se nega. Eu tive uma experiência essa semana que foi muito interessante. Quando a gente se nega a fazer parte de uma rede de mentiras. Eu estava num local para ser atendido e havia pessoas comentando todo o movimento que a gente está vivendo. E eu percebia que a mulher arrotava ali ódio o tempo todo e as informações de WhatsApp, notícia de WhatsApp, o tempo todo. E eu me recusei a ficar ouvindo aquilo sem me incomodar. E aí eu olhei para ela, não fui discutir com ela, e disse assim: olha, a senhora sabia, se alguém filmar a senhora acerca do que a senhora está dizendo e mandar para a pessoa quem a senhora está acusando, a senhora pode ser processada?
Eu achei bom por uma coisa. Ficou um silêncio, gente, onde havia o atendimento. Reinou um silêncio. São pequenas coisas, pequena semente. Sabe, a gente precisa se incomodar com pequenas injustiças. A gente tem um arrobo enorme, enorme, com grandes injustiças. Mas acredite, antes desse arrobo enorme de grandes injustiças, pelo amor de Deus, não estacione na vaga do idoso. O pequeno movimento de justiça acontece aqui agora. Quando a gente se nega a partilhar mentiras, quando a gente se nega a correr e a furar uma fila. E aí sim, é nesses pequenos gestos que a gente vai ter a mudança de uma sociedade. E quem sabe brotar realmente um espírito de justiça e não de vingança. É na força da pequena semente, da disciplina, que a gente pode contornar os nossos equívocos, os nossos vícios, e a gente pode experimentar resultado, e a gente pode experimentar mudança, e a esse processo a gente chama de milagre. Deixa eu dar uma notícia para vocês. Eu experimentei isso essa semana. Eu perdi 3,5 kg. Uma dietazinha, na disciplina do exercício físico. Então, o milagre acontece, né? O milagre acontece na pequena semente da disciplina. Na força da pequena semente. Homens e mulheres não esperam o futuro chegar, mas anunciam desde já que é possível a gente experimentar a salvação. A gente não precisa esperar o futuro. Acho que esse é o problema do nosso país. O Brasil é o país do futuro. Não. A gente é convidado a viver o nosso sonho a partir de agora. Gestá-lo agora. Fazer germinar agora. É com as sementes aí que estão nas suas mãos que você pode jogá-las no campo da vida para, quem sabe, a primavera florescer. É isso que nós somos convidados. É isso que esse salmo aqui coloca na nossa boca, uma mensagem de esperança. O sonho não pode envelhecer, os sonhos não podem morrer, porque senão nós estaremos destinados a não experimentar a vida com a sua potência. Você pode ficar em pé comigo nesse instante.